Eu sou natural de Campinas, em São Paulo, mas estou fora do Brasil há 23 anos e acabei de começar agora como o novo diretor científico do Royal Botanic Gardens, Kew, o maior jardim botânico do mundo, ou pelo menos o mais ativo. Eu sempre gostei muito da natureza, né? Eu nasci, na verdade, numa parte bem urbana de Campinas, mas tínhamos um quintal com muitas plantas que meu pai tinha plantado, bananas, limãozeiros, muitas frutas, muitas verduras que a gente tinha lá. Isso é uma coisa que me interessava bastante, na verdade. Eu gostava bastante de acampar com meus colegas também. E quando a gente viajava para a Mata Atlântica do Brasil, eu tive a oportunidade de ver uma diversidade incrível de borboletas, por exemplo, borboletas morfo, aquelas azuis grandes. Eu fiquei fascinado pela essa diversidade das florestas e isso nunca me deixou, na verdade. Então eu tenho ainda essa curiosidade infantil de conhecer melhor o que a gente está vendo, né, que espécies que a gente está vendo na natureza, para poder protegê-las para o futuro. Eu estudei Ciências Biológicas na Universidade de Campinas, Unicamp, por 6 meses, mas resolvi trancar a matrícula para poder viajar um pouco, conhecer o mundo. E na verdade eu fiquei fora até agora, 23 anos. Mas eu recomecei os estudos de biologia na Suécia. E lá também eu fiz o meu doutorado, para depois fazer um pós-doc na Suíça, em Zurique. E regressei para a Suécia em 2010 como curador científico do Jardim Botânico de Gotemburgo, o maior dos países nórdicos. E comecei também a fazer muita pesquisa. A partir de 2010 eu me tornei professor, em 2015 na verdade. E passei 6 meses na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ano passado. E um pouco depois, quando eu estive regressando, eu fui contactado para poder aplicar essa vaga, né, de diretor científico. Existem várias tarefas que eu tenho em frente a mim, né? Então, uma das áreas principais vai ser desenvolver uma nova estratégia de pesquisa científica para os próximos 5 anos. Existe a primeira, que foi desenvolvida pela professora Kathy Willis, que antes de mim, entre os anos 2015 até 2020, e agora a gente vai tentar entender quais as áreas de sucesso e quais as áreas que a gente poderiam ser melhoradas, por exemplo, e quais são as áreas novas de pesquisa onde que eu poderia ter maior impacto, tanto científico como na sociedade. Temos também uma grande tarefa agora em acelerar o descobrimento de espécies nos ambientes naturais. Tradicionalmente isso tem feito com formas tradicionais por centenas de anos e existem tecnologias novas que seriam muito interessantes levar em consideração, por exemplo, para a documentação de espécies, usando, por exemplo, inteligência artificial. E isso é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais em termos de fazer esse elo entre as coleções científicas, os novos métodos de identificação e reconhecimento de imagens e a parte genética que muitas vezes não tem sido considerada quando a gente faz mapas de biodiversidade. Algumas pessoas perguntam por que eu estou estudando a biologia, a biodiversidade do Brasil, da América do Sul, na Europa, né? E uma instituição, por exemplo, como Kew, tem uma coleção imensa de plantas cultivadas e de plantas coletadas no Brasil, historicamente, nos últimos 260 anos. Então, a coleção de plantas dessecadas, né, o herbário, conta com aproximadamente 6 milhões de espécimes no herbário e 1,2 milhões de fungos, né? E é uma coleção gigantesca de áreas tropicais, inclusive do Brasil também. Então, apesar de eu estar fora, tão longe do Brasil e da América do Sul, isso é uma coisa que me tem facilitado bastante, esse acesso, né, às coleções para poder comparar. Quando fazemos viagens de campo, de coleta, e voltamos aqui para a Europa, para Kew, por exemplo, nós podemos comparar os espécimes que a gente observou e coletou durante nossas viagens com espécimes que foram coletadas há muito tempo atrás. Isso é muito importante para poder a gente ter certeza se realmente são espécies novas ou se são espécies já conhecidas e também para poder documentar a distribuição das espécies na natureza. Essa possibilidade de acesso tanto às coleções, mas também com a infraestrutura de estudos é uma coisa que tem me ajudado bastante na minha pesquisa. O meu interesse principal científico tem sido entender a grande, enorme biodiversidade da América do Sul, América Latina, na verdade, dessa região que vai entre o México ao sul da América do Sul, Argentina, e onde o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, né? Então, na minha pesquisa a gente comparou bastante a biodiversidade de ecossistemas e biomas brasileiros com outros ecossistemas, por exemplo, de montanhas dos Andes e de regiões do Caribe, para tentar entender
como que as espécies que estão nesses biomas foram formadas, quais são os fatores que levaram algumas regiões terem muito mais espécies que outras. E esse conhecimento parece um pouco básico, mas na verdade ele é muito importante na hora de fazer uma lista de prioridades para a conservação para o futuro, né? Então a gente precisa sair para o campo, documentar as espécies onde elas ocorrem. Isso nos ajuda também a identificar quais as regiões e quais as espécies que estão mais afetadas por mudanças climáticas e mudanças ambientais para preservá-las para o futuro. Nesse momento eu estou muito feliz com essa nova posição. Eu sei que é um grande desafio liderar a pesquisa científica de uma organização tão forte, tão importante internacionalmente. Eu tenho humildade em saber o tamanho dessa tarefa, mas nesse momento, na verdade, eu gostaria de desenvolver essa parte profissional aqui na Inglaterra. E nunca se sabe do futuro, né? Então eu gosto muito do Brasil, eu tenho muitos colaboradores brasileiros, mas eu acho que para ter um impacto na parte de biodiversidade de plantas e fungos, eu tenho uma posição muito adequada aqui no Reino Unido, talvez mais do que eu teria no Brasil nesse momento, voltando, por exemplo, com uma carreira de professor universitário. Então nesse momento eu estou muito feliz aqui.